Semear MS. Oferecimento Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Consórcio Soja Cana-de-Açúcar. Entenda sobre como essa prática tem regenerado solos e aumentado a produtividade. Com as perdas da produção do milho safrinha, produtores veem no trigo uma alternativa viável. No bate-papo com o produtor, especialistas alertam que proprietários de terra podem perder 32 mil imóveis se não fizerem a ratificação do registro. E mais, no quadro Paixão pelo Agro, conheça a história da Dona Germana, que recomeçou do zero suas atividades rurais e hoje é a principal produtora de hortaliças de Douradina. O Semear MS começa agora. O consórcio entre soja e cana-de-açúcar está revolucionando o cenário agrícola, trazendo inúmeros benefícios aos produtores. Além de gerar receita adicional, essa técnica promove melhorias significativas no solo, como o incremento da nutrição e a sustentabilidade das lavouras. Já consolidada entre outros estados, essa prática está sendo trazida aos produtores rurais de Dourados, prometendo uma nova era de eficiência e produtividade no agro. Produzir energia limpa em larga escala, além de inúmeros outros derivados. A cana é um cultivar versátil antes de chegar nas usinas e indústrias e também no dia a dia através dos derivados. Em busca de aprimorar o plantio, de novas tecnologias, o principal fator na melhoria do cultivar, de acordo com este engenheiro agrônomo da Embrapa Agropecuária Oeste, especialista em cana, é o investimento em conhecimento através da divulgação de inovações. A gente traz esse seminário, traz especialistas para que possam discutir esse tema e ainda dá tempo das equipes técnicas das usinas fazer um replanejamento, fazer um reposicionamento de alguma cultura, de alguma prática. Então, dessa forma que é decidido. E os palestrantes, a gente busca profissionais, tanto das usinas, os produtores que trazem cases de sucesso para divulgar isso, porque é uma linguagem é de produtor para produtor. A gente traz especialistas de renome nacional para trazer a grande experiência de outras regiões também e traz resultados de pesquisa produzidos na região. Então, esse é o tripé: case de sucesso, especialistas em determinados temas e resultados de pesquisa produzidos regionalmente para ter essa representatividade. Estão plantados no Brasil 9 milhões de hectares de cana, destes 80 mil em Mato Grosso do Sul. No estado que tem como principal produto agrícola a soja, a cana vem cada vez mais ganhando destaque. É o que explica este engenheiro agrônomo, professor adjunto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Este tipo de consórcio promove inúmeros benefícios, além de gerar receita adicional ao produtor, também melhorias com o incremento de nutrição do solo, por exemplo. A técnica, que já é aplicada em outros estados, está inclusive sendo apresentada aos produtores rurais de Dourados. A grande importância é primeiro, que o produtor tem que pensar mais na área e não numa cultura em específico. Então, quando se pensa no sistema de produção cana-soja, o produtor ele tira o foco só em uma das culturas e passa a focar nas duas. E se ele tem uma cana muito bem cuidada, isso vai favorecer a produtividade da cultura da soja, e com uma soja muito bem cuidada, isso vai favorecer a produtividade da cana. Caneco ainda explica que é importante ficar atento em algumas situações. A soja, por exemplo, é ótima para melhorar a fertilidade do solo, já que acrescenta nutrientes, principalmente nitrogênio. A região de Dourados é uma região muito forte com a cultura da soja, mas o manejo da cultura da soja em área de reforma de canavial, ele tem algumas particularidades. A principal delas é a manutenção da palhada da cana.
A palha da cana, podemos dizer que é o sucesso, é o que faz o sucesso da cultura da soja. No entanto, a mesma palha que faz o sucesso, ela tem alguns gargalos técnicos que dificultam a implantação da cultura da soja. Então, particularidades como a adequada deposição das sementes, a distribuição, a plantabilidade, é um gargalo que dificulta para o produtor que já está acostumado a fazer o cultivo da soja na área de milho safrinha com as semeadoras tradicionais. As máquinas têm algumas adaptações, necessitam de algumas adaptações para fazer a semeadura na palha da cana. Então, este é um exemplo das diferenças e que vai ou trazer o sucesso ou o insucesso do sistema. A cana é a principal matéria-prima do açúcar, alimento essencial para o ser humano. O cultivar é utilizado também como fonte de energia na produção de combustível. Há anos, a produção está atrelada diretamente à sustentabilidade. Neste caso, até mesmo o bagaço é utilizado. É o que explica este engenheiro do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que há mais de 30 anos pesquisa a cana. Essas empresas, elas focam o açúcar. O Brasil é um grande exportador de açúcar. E o empreendedor do setor, ele precisa de enxergar que o consumidor que vai comprar o produto em outro país, ele quer saber se está esse modelo de produção está dentro das normas de ESG, né, de todas as certificadoras. E essas normas estão cada vez mais exigentes, né? Por isso que eventos como esse são importantes para que comece pelo menos a despertar, né, dentro das empresas do setor, a necessidade de não ficar só como um telespectador, mas como um agente dentro dessa proposta. Você sabia que o Imposto Territorial Rural também é fiscalizado pelos municípios, em convênio aí com a União e com o INCRA? Veja como essa proximidade pode favorecer o produtor rural que caiu na malha fina, no quadro Direito e Agronegócio. Agora em setembro, os nossos produtores vão começar as declarações para pagar o conhecido Imposto Territorial Rural. O que os produtores não sabem é que no estado de Mato Grosso do Sul, essa fiscalização é feita em conjunta com os municípios. E por isso, se o produtor chegar a cair na malha fina, ele pode resolver isso de forma administrativa, prestando as informações necessárias para o fiscal do município. Só que ele tem que prestar atenção, o prazo para isso é muito curto. Então, assim que ele receber a notificação informando que por algum motivo tem alguma irregularidade na declaração que ele prestou, procure imediatamente o profissional da área. Procure um bom advogado, um bom contador e um bom engenheiro. Resolver esse problema em 30 dias pode evitar uma série de problemas futuros e é bem menos custoso para o nosso produtor. No próximo bloco, você confere. Com as perdas de produção do milho safrinha, produtores veem no trigo uma alternativa viável. No quadro Paixão pelo Agro, conheça a história da Dona Germana, que recomeçou do zero suas atividades rurais e hoje é a principal produtora de hortifruti de Douradina. O Semear MS volta já! CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados.
Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta. No Brasil, são conhecidas mais de 3.600 variedades de trigo e dessas, 44 são recomendadas para o cultivo em Mato Grosso do Sul. Com as últimas perdas na safrinha do milho, os produtores estudam substituir a cultura. Veja na reportagem. No campo, técnicos e produtores escutam atentos os pesquisadores. Analisam algumas das diversas variedades do trigo cultivado na área experimental da Embrapa Agropecuária Oeste, onde foi realizado um dia de campo para apresentar novos conceitos da triticultura. O dia de campo está voltado para a difusão da triticultura. Ela não está muito preocupada, essa atividade, em gerar recomendações, mas sim ela está preocupada em difundir, em estimular o produtor a produzir trigo, a voltar a produzir trigo. Estão catalogadas atualmente no Brasil pelo menos 3.600 variedades de trigo. Destas, 44 são recomendadas para o cultivo aqui no estado, que tem aproximadamente 20.000 hectares plantados do cultivar. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apontam que a estimativa da produção de trigo no país na safra 2023-24 seja de quase 300 milhões de toneladas. Para aumentar a produtividade do grão, que é um cultivar ambientado no clima frio, pesquisadores desenvolveram o trigo tropical, que pode ser cultivado em biomas do cerrado. É o que explica este engenheiro agrônomo, chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca de aproveitar o inverno com a produção desse alimento sagrado, né? Um cereal que responde aí por uma importância nutricional muito grande para os humanos e em alguns países, inclusive, tem uma importância gigantesca para a proteína animal, né? E a gente veio aqui mostrar que nesse ambiente de cerrado, né, e aqui em Dourados, um ambiente até de transição de clima, o trigo pode atender a indústria, né, pode nos ajudar a levar o Brasil à autossuficiência e também trazer renda com uma série de ganhos indiretos para o produtor para o sistema de produção. Então a Embrapa Trigo, junto com a Embrapa Agropecuária Oeste, a Embrapa Cerrados, a Embrapa Soja de Londrina, a gente tem um programa grande aí, através de um termo de execução descentralizada, para, junto com uma série de parceiros, realmente transformar o trigo, né, num grande negócio para o Brasil. O cereal é base para a produção de diversos alimentos. O trigo é um carboidrato que tem em sua composição proteínas, gordura, fibras e minerais. É produto principal na confecção de pães, bolos, bolachas, massas. Este engenheiro agrônomo, responsável pelas lavouras de uma cooperativa de farinha, explica que acompanhar as tecnologias aplicadas na produção do cultivar implica diretamente na qualidade do produto final. O trigo ele possui características genéticas, né, intraespecíficas da cultivar, que vão expressar, um termo técnico, os critérios reológicos. Esses critérios reológicos, eles vão entregar uma farinha conforme a segmentação que eu acabei de comentar. Então, isso é um critério intraespecífico da genética das cultivares. Nós temos cultivares que podem ser produzidas pão e tem cultivares que podem ser produzidas e ir para a linha de confeitaria. Agora, se você pegar uma farinha de confeitaria e quiser fazer um pão, não vai dar certo. E ao mesmo jeito é a questão do projeto de farinhas especiais, que é o nosso projeto. Dentro desse projeto, nós estamos avaliando esses cultivares para ver se atende à indústria para entregar para o cliente final. E no quadro Paixão pelo Agro, vamos conhecer a história da Dona Germana, que recomeçou do zero suas atividades rurais e hoje é uma das principais produtoras de hortaliças de Douradina e região. A terra fértil e abençoada produz com fartura. Cenoura, repolho, jiló, brócolis, couve-flor e muitas outras variedades. Tudo muito bem cuidado e selecionado. Mas quem olha toda essa produção não sabe os desafios que foram enfrentados por esse casal. Foram tempos difíceis. O momento mais difícil foi quando entrou um governo naquela época muito ruim, o juro subiu muito, né? Aí no mesmo ano
surgiu a seca, deu geada forte, a gente teve muito prejuízo com a lavoura, perdeu tudo a lavoura. Aí a gente se endividou muito, tivemos que vender tudo que tinha, os maquinários, tudo, né? E a gente ficamos quase que a zero, assim, sabe? Voltemos no final mesmo, para começar tudo de novo, né? O casal trabalhou por 2 anos plantando roça, mas enfrentou dificuldades devido ao clima severo que resultou na perda total das plantações. Foi então que Germana sugeriu uma mudança radical, plantar hortaliças, algo que o marido desconhecia, mas com paciência e conhecimento, ela ensinou a Abel e juntos iniciaram um novo capítulo. Isso foi em 1985. A partir daí, aí eu era solteiro, foi quando eu casei. Aí minha esposa, nós viemos para cá, minha esposa, foi aquilo que ela falou, ela incentivou, né? Plantio da hortaliça, como eu não sabia, mas ela já tinha um pouco de experiência, né? Aí a gente começou devagarinho, né? E foi essa determinação que deu frutos. Os filhos do casal estavam sempre juntos aos pais no cultivo e ajudando nas tarefas diárias. O trabalho em família é orgulho para José. Desde pequeno eles nasceram já junto com nós trabalhando tanto na parte de lavoura, eles ajudavam, como na parte da hortaliça. Eles cresceram junto com nós. Gradualmente, a família conseguiu adquirir maquinários, implementos e equipamentos de irrigação, o que permitiu uma produção mais eficiente. O investimento em hidroponia mudou a realidade do casal. Na parte da hidroponia, a gente pretende aumentar porque é uma parte que exige pouca mão de obra, né? E a gente pode trabalhar com somente familiar, né? E produzir em grande quantidade, né? E a gente pode atravessar o ano todo com uma produção boa, né? Sendo que no campo aberto a gente tem uma época muito difícil, que é a época do calorão, né? Final do ano aí, que dificulta muito, né? E aqui a gente trabalha mais tranquilo, né? E claro que o trabalho continua sendo feito em conjunto, afinal, foi essa união que trouxe tantos bons resultados. Eu cuido muito da hidroponia, né? Assim, parte de plantar, de pôr a muda na hidroponia, a hora de colher, de ir lá ver se as mangueirinhas estão tudo dentro do lugar. E a parte de adubação e cuidar dos motores já é ele, né? Porque ele entende mais, né? Germana e José superaram todos os desafios com muita determinação e, claro, com a paixão pelo agro. Os produtos saem da propriedade do município de Douradina e abastecem mercados, creches e escolas do município, além, é claro, das vendas nas residências. Aí nós vai cedo, levanta 4 horas, 4h30 nós já pega. Aí vamos, ajeita, colhe as verduras. Aí tem as do chão também, as do solo, que dá trabalho, viu? Aquelas lá tem que tirar, né? Fazer maço, lavar, que elas vêm todas cheias de terra, né? Lavar bem lavadinho e encaixar para levar. Aí todo dia é isso, esse processo. Isso é muito gratificante. De eu ter 3 mercados e uma frutaria em Douradina e tenho a prefeitura para entregar para a merenda escolar. É muito gratificante. Eu sou grata a Deus, todo dia eu agradeço pela vida que a gente tem com saúde e dá tudo certo as coisas que a gente planta, né? É todo dia, todo dia. Igual eu chego cedo, né, no mercado, tem dia que eu chego 9h30, 10 horas. E aí, quando é de almoço, a gente descansa um pouco, à tarde de novo. Já colhendo coisa para ajeitar para outro dia e também dar manutenção nas que estão no solo, né? Esse não é apenas um casal de agricultores, são exemplos de pessoas que, com determinação e trabalho árduo, superaram as adversidades e alcançaram o sucesso. Eu sou grata a Deus, todo dia eu agradeço pela vida que a gente tem com saúde e dá tudo certo as coisas que a gente planta, né? Teve perca, claro, né? Realmente teve perca, teve prejuízo, mas a gente se esquece muito, a gente é assim, sempre relembra das coisas boas, das melhores. Os que é ruim a gente vai esquecendo, largando pra lá. São pessoas que hoje que vivem no agro é porque tem amor pelo agro, dedica mesmo, tem dedicação pelo agro e não deixa mesmo porque gosta mesmo, se dedica muito. Se não, desiste. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Especialistas ensinam como fazer a ratificação de imóveis rurais em áreas de fronteira. O Semear MS volta já.
Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Projeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural e projetos de recuperação de áreas degradadas. CRA Dourados. Semear MS, oferecimento Projeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. CRA Ambiental e Topografia, atendimentos nas áreas de cadastro ambiental e rural. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao bate-papo com o produtor. O tema de hoje é ratificação de imóveis na faixa de fronteira. Um tema de grande importância para todo o sul do Mato Grosso do Sul. E para esse tema nós convidamos duas autoridades no assunto. Astúrio Dalzac, topógrafo antigo na região, grande conhecedor da área, e também o engenheiro agrônomo Otávio Vieira Melo, proprietário da Projeporã, que também está há mais de 40 anos na região. Foi discutido muito esse assunto, principalmente no mês de agosto, FamaSul, CNA, os cartórios. O que significa essa ratificação de imóveis rurais? E o que significa para o produtor rural? O que o produtor tem que estar atento? Esse produtor que não tiveram esse certificado averbado, eles não precisam fazer essa certificação. O que o produtor tem que saber, que se ele está dentro dessa faixa, ele tem acima de 15 módulos fiscais, no caso Itaporã, Dourados, que está em torno de 450 hectares. Ele precisa reunir toda a documentação, procurar os seus cartórios de cada município, que são responsáveis por isso, para fazer a ratificação por matrícula dos seus imóveis. Senhor Astúrio Dalzac, quais os procedimentos que o produtor rural deve fazer para iniciar a sua ratificação dos imóveis rurais que estão dentro da faixa de fronteira? Ele tem que solicitar no cartório onde ele tem a propriedade uma cadeia dominial do imóvel dele por matrícula. É o primeiro passo. Essa cadeia dominial vai do nome dele até o Estado, ou até quem emitiu o primeiro título. No caso da nossa região, 100% dos títulos foi emitido pelo Estado. Então ele tem que fazer, vou dar um exemplo. O cara requer em Dourados, Dourados vai ser subordinado à comarca antes de 1946 a Pantaporã, e Pantaporã era subordinada a Nioaque. Então esse título tem que começar do proprietário até quando o Estado emitiu o título. Esse é o primeiro documento que ele tem que esse que vai servir de base se ele é obrigado a fazer a ratificação ou não, é a cadeia dominial. Outro documento que ele tem que ter é o georreferenciamento da área, o ITR da área, o CCIR devidamente atualizado, ele não pode estar como improdutivo CCIR, um requerimento baseado na lei e a documentação dele atualizada. Esses são os documentos principais que o produtor precisa ter para requerer perante ao registro de imóvel a sua ratificação perante ao poder público. Qualquer coisa que ocorra dentro do imóvel rural, qualquer legislação, e dificulta ele na obtenção de crédito, seguro rural, quais os benefícios que os produtores têm em fazer essa ratificação e quais as dificuldades que eles terá também se não fizer a ratificação? Bom,
Isso acontece, Ângelo, um exemplo com o CAR. O CAR hoje é uma realidade para ele buscar crédito rural hoje, que tem que estar com o CAR legalizado e oficializado através do SINCAR. Então, automaticamente, a ratificação, ele sabe que ali ele tem o seu direito de propriedade avalizado pelo cartório local e também ratificado pela União, ou seja, dentro, como o Dalzacre falou, ratificado dentro de uma cadeia dominial que volta lá na União. Então, você está provando ali. Então, isso aí é uma legalização da propriedade do produtor rural. Dalzacre, o produtor rural, para fazer essa ratificação, ele precisa ir diretamente ao cartório. Ou existe uma outra condição para que ele faça essa ratificação? O que muda para o produtor? Bom, o produtor deve procurar, normalmente ele já tem uma empresa que já cuida dos projetos dele, ele tem até um advogado da sua confiança, ou um topógrafo, um engenheiro, ele tem que procurar um profissional desse, e esse profissional pode, no cartório, requerer a cadeia dominial. Essa cadeia dominial, ela foi instrumentalizada pelo Estado aqui, através do provimento 309, de 15/7/2024, pelo Tribunal de Justiça. O tribunal fez uma regulamentação disso aí. Então tem uma cartilha para ser seguida. Está bem simplificada e bem explicada. Então, com certeza, as empresas que mexem nesse ramo já estão todas se procurando, conhecer os trâmites. Existem alguns pormenores do caso do laudo que é solicitado, se o imóvel está ou não está em qual faixa. Vou dar um exemplo prático. O município de Pantaporã está totalmente dentro da faixa fronteira, então não precisa do laudo, porque ele já está inteiro. Dourados, ele está parcialmente. 95% do município de Dourados está dentro da faixa fronteira e 5% está fora. Que é a fazenda Barra Dourada e uma parte da Rincão está fora. E o resto está tudo dentro. Itaporã está metade dentro da faixa de fronteira dos 100 quilômetros e a outra metade não. Então, com certeza, o município de Itaporã vai precisar o laudo para provar cada caso. O Dalzacre falou nessa cartilha aí. Quais os prazos estabelecidos aí para o produtor iniciar essa ratificação desses imóveis rurais? Os imóveis até 15 módulos fiscais, ele tem prazo indeterminado para eles fazerem, mas vai ter que fazer. Os imóveis acima de 15 módulos fiscais até 2.500 hectares, tá? E tem um prazo até 21/10/2025. Então o produtor tem esse prazo até lá. Os demais imóveis que acima de 2.500 hectares, aí já vai partir para outras ações que envolvem o Congresso Nacional. Tá? Vale salientar que dentro desse processo de acima de 15 módulos fiscais, como o Dalzacre falou também aqui, o laudo técnico é importante para localização e também os pormenores daquela matrícula, daquela propriedade. Quais são as consequências para aquele produtor que, sabendo do prazo estabelecido, falado pelo Otávio aí, não fizer essa ratificação? A lei prevê que o INCRA pode retomar essa área do produtor. Pode acontecer que o produtor tenha que recomprar essa área e retitular ela novamente no seu nome, uma coisa que já é sua. Ele vai passar de proprietário para posseiro se ele não regularizar isso aí. Só fazendo um adendo aí, que tem que apresentar umas negativas que não está havendo nenhuma ação entre o produtor e a União. Um exemplo mais típico da nossa região é a questão de demarcação indígena. Vou dar um exemplo aqui, essa demarcação que se fala tanto em Douradina. Existe uma portaria que tem um limite dessa portaria. E como tem que apresentar uma negativa, e eu estou vendo aí que estão sugerindo que se faça uma escritura de declaração, o proprietário faça, que esse proprietário não foi notificado até o momento pela União que a área dele vai ser demarcada ou não. Ele não foi notificado. Então ele vai ter que apresentar uma declaração que ele não foi notificado ainda. Porque senão ele vai ficar impedido de realizar
a ratificação, segundo o que está previsto aí. Particularidade naqueles produtores rurais que têm mais de 15 módulos rurais, você já falou do tempo, do prazo que ele tem para fazer a ratificação. Existe outra particularidade que esse produtor tem que tomar cuidado, se dirigir a alguma empresa ou mesmo ao cartório para não ter mais problemas? Ângelo, a grande particularidade, quem tem acima de 15 módulos fiscais e até 2.500 hectares, ele tem que ter a sua área tem que estar georreferenciada, tá? Então, para que ele tenha o processo, ele vai lá ratificar o seu título, a sua matrícula, ele tem que ter a área georreferenciada. Áreas com menos de 15 módulos fiscais não há necessidade, mas esse produtor acima, eu volto a frisar, acima de 15 módulos fiscais e até 2.500 hectares, ele precisa ter o georreferenciamento da área, que vai ser juntada à documentação para ser apresentada ao cartório de registro de imóveis. Astúrio, você já falou os principais documentos ou os documentos que o produtor rural precisa para fazer, junto ao cartório, a ratificação do seu imóvel rural. Poderia comentar mais alguma coisa acerca disso aí que você acha que é mais importante? E se o produtor rural que tiver uma dúvida, aonde ele pode se dirigir? Tá. Bom, em se tratando da cadeia dominial, deixa eu dizer aqui algumas coisas que poderão acontecer. Por exemplo, todos os títulos saídos aqui na região, ele foi emitido pelo Intermate ou um órgão do Mato Grosso, o antigo estado do Mato Grosso. Então, pode ser que o título saiu, pagaram, mas ele não está registrado como título definitivo ainda. Ele está como provisório no cartório. Então, talvez o cara vai ter que tirar uma certidão lá em Cuiabá ou em Campo Grande, onde está depositado esses documentos na Agraer, hoje de posse da Agraer, no arquivo, dizendo que esse título foi pago na época e pedir a verbação perante. Por isso que a cadeia dominial é muito importante para o produtor. É onde vai dar a radiografia do imóvel total, é o primeiro documento, entendeu? E o produtor rural, ele pode procurar um profissional da confiança dele, ou que tem afinidade nesse assunto, pode ser da empresa que faz os projetos para ele, ou um advogado que fez um serviço para ele, ou um topógrafo, porque hoje todo mundo tem uma afinidade com alguém da área. Que mediu, que dividiu, que fez o CAR, que fez o georreferenciamento. Então, o produtor hoje, ele tem aonde se escorar e para ele se informar direitinho do que está acontecendo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nesse programa Semear MS, nesse quadro Bate-Papo com o Produtor, que é a voz do produtor rural. Como o assunto é de grande importância, provavelmente vai ter vários questionamentos e espero revê-los em outras oportunidades. O Bate-Papo com o Produtor vai ficando por aqui. Espero revê-los na semana que vem. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!